raríssimas, raríssimos e raríssimes. Acabo de abrir aqui o nosso Papo Raríssimo um pouquinho antes para poder permitir que a gente testasse aqui o áudio. Será que o Alexandre já está na linha? Vamos abrir aqui o microfone para ele. Ale, a palavra é com... Você está aí? Eu estou por aqui. Consegue me ouvir bem? Super bem, super bem. Vamos contar alguns segundinhos aí para a gente entrar britanicamente às 15 horas. Espero que o áudio esteja legal. Estou testando aqui um arranjo um pouco diferente. 5. Vamos começar, vai que onde já se viu. Ainda mais porque, na boa, num horário desse, não é todo mundo que vai conseguir ouvir ao vivo e a gente vai acabar publicando isso daqui e aí as pessoas vão poder ouvir quando elas quiserem. Ale, que bom falar contigo, faz muito, muito tempo. A gente não se fala faz muito tempo e olha, fico super feliz de você ter topado essa conversa. Cara, o prazer é meu. Realmente faz tempo que a gente não se fala. E embora a gente se acompanhe virtualmente. E se aplauda, inclusive, eu estou sempre ali aplaudindo tuas iniciativas super bacanas, é legal. Eu até fico curioso porque eu perdi, a gente perdeu o rastro um do outro durante um bom tempo, aí quando eu vi você estava numa multinacional, aí quando eu vi você já não estava mais, e eu falei, uau, vamos colocar isso tudo em dia e pelo menos para dar um pouco de contexto para a nossa conversa, para as pessoas entenderem um pouco da tua história, né? Ale, você está em Miami agora. Eu estou em Miami desde 2015. Cara, desde 2015, são 8 anos, é isso? É isso, indo pro nono. Caramba, cara, quanto tempo! Nossa, a próxima vez que eu for para aí, eu vou visitar você. Mas espera, você foi para aí pela SAP ou não? Como é que você foi? Eu vim para cá pela SAP no movimento ativo, porque por questões familiares, minha esposa queria sair do Brasil. Sim. Ela estava prestes a ter síndrome do pânico, enfim. Tinha passado por um episódio de violência familiar, com um familiar, não violência familiar, com o familiar. Uau. E deixou todo mundo muito abalado. Meu sogro foi assaltado 9 horas da manhã numa padaria no Alto da Boa Vista. E felizmente o desfecho foi positivo, mas podia ter sido bem pior. Ele acabou tomando um tiro. Que isso, Ale, não brinca. Que isso, numa padaria? Na padaria, 9 horas da manhã de um domingo, saindo com o carro. Que isso, Ale. Felizmente, ele conseguiu dirigir até pronto-socorro e foi tratado e ficou tudo bem. Uau! Mas isso gerou um desconforto, obviamente, na minha esposa, que já tinha esse plano de sair do país. E a partir disso, um belo dia ela me acorda 3 da manhã e fala, tive uma ideia. Eu meio sonado. Ela falava, tá bom, que boa ideia você pode ter tido às 3 da manhã. Ela falou, não, me escuta. Liga para sua chefe e diz que a gente está disposto a arcar com a mudança, que tudo que você precisa é o visto. Uau! Ok. De fato, a ideia era boa. Ela já tinha feito, sem que eu soubesse, todo o planejamento, todos os cálculos, todas as contas. Uau! Que máximo, que história! E aí, um belo dia eu ligo para minha chefe e falo, olha, a história é a seguinte, eu queria aproveitar esse momento de mudança do marketing da América Latina, porque bem na época que o head de marketing dessa América Latina tinha mudado, uma pessoa que ficava na Argentina, ele estava saindo da companhia, e a pessoa que iria assumir tentou ir para o Brasil, e por questões burocráticas não conseguiu, e acabou se mudando para Miami, onde é o headquarter Latinoamérica da companhia. Tá. E aí eu tinha um motivo para pleitear uma vinda para cá. Legal. E esse cara era o chefe dos meus clientes internos. Então, a partir desse momento, eu faço esse movimento, eu faço essa proposta para minha chefe. Ela aceita, conversa internamente, enfim. Isso foi no finalzinho de outubro de 2014. Eu com um filho de 10 meses. Nossa, você estava com um bebê. Eu tava com um filho de 5 anos e um bebezinho. E eu lembro exatamente, foi na ponte do feriado de
da consciência negra. Ela me ligou e falou assim, tá bom, consegui, pode ir. Cara, que máximo, que legal. Falei, cara, quero ir em janeiro. Ela falou, espera um pouquinho mais, vai em abril. E aí, de novembro a abril, eu empacotei minhas coisas, vendi algumas coisas, vendi o apartamento, montei as caixas, peguei a família e a gente chegou aqui. E a gente chegou aqui em 21 de abril de 2015. Cara, que história! Olha, não tinha ideia disso, Ale, não tinha ideia. Há quanto tempo você estava no SAP já? 3 anos. Eu Pô. entrei em 2012. Pô, você ficou bastante tempo no SAP, cara. Você ficou bastante. Sempre na área de marketing. A tua formação é essa, né? Você fez SPM e você fez marketing, né? Minha formação é marketing. Eu entrei em 2012 para ser o head de marketing para head de mídia para América Latina, Ah, olha só. onde eu fiquei, a posição que eu fiquei até 2021, quando por uma mudança estratégica do time, o time se manteve o mesmo. Tá. As funções mudaram. Então, ao invés de ter pessoas designadas por região, passamos a ter pessoas designadas por áreas de negócio ou por unidades de negócio, e eu assumo globalmente 2 delas. Caramba, que legal! Muito legal, muito legal. Responsável por mídia, por todo o segmento de small and medium business e pelo segmento de indústrias. Cara, tiro o meu Muito chapéu, bacana. porque se tem uma área que eu não entendo absolutamente nada, que eu sou completamente, mané, é mídia, cara. Eu não entendo, ainda mais que virou coisa de engenheiro, né? Agora você precisa ter um diploma de, sei lá, do ITA para entender mídia. Ficou um negócio muito complicado. Olha, parabéns. Não, eu cheguei a conhecer o pessoal da SAP quando a Cecília, você deve lembrar da Cecília, ela me Sim, convidou, eles estavam tentando se aproximar de influencers. E aí ela me contatou, eu falei, Cecília, eu não sou um influencer, eu posso ser um desinfluencer. Eu falei, não faz mal, venho participar aqui de alguns eventos. E eu conheci bastante gente boa, conheci acho que a CEO, o diretor de marketing aqui, já esqueci o nome de todo mundo. Né, participei de alguns eventos, mas depois eu acabei me afastando um pouco, porque eu não sou top voice de LinkedIn, eu não sou nada disso, né? Eu não sou LinkedIn material, então eu acabei falando, deixa pra lá, tá tudo bem, mas acabei conhecendo um monte de gente legal, a Cecília também foi super simpática e tal, e também foi legal conhecer eu conheci a SAP dos velhos tempos, né, do ERP, eu não conhecia essa SAP desses serviços novos, de Customer Experience, etc e tal, essa eu não conhecia ainda, então até que foi legal. Até que valeu a pena. Não, essa é uma iniciativa muito bacana. E aí eu lembro da tua participação, né, nesse projeto, porque a Cecília sempre é uma pessoa muito próxima. Ah, que legal. Muita gente boa, muito legal. Quem eu ainda mantenho o contato, enfim. E chega março de 2023, empresas de tech, layoff maciço, redução de 3% da força de trabalho, que significa 3 mil pessoas. Uau! E aí, eu sou uma delas. Putz, que saco. E aí eu saio da companhia. Então, em março de 2023, eu encerro minha jornada de quase 11 anos aí na Uau! Cara, acho que eu nunca fiquei... Olha, eu lembro quando eu fiquei 3 anos na Microsoft e quando eu saí já foi um baque. Né? Porque para mim 3 anos já era o meu recorde. Agora 11 anos não deve ser, deve dar placas tectônicas, né? O chão deve dar uma balançada. Sem dúvida nenhuma. E aí eu aprendi algumas coisas interessantes com essa saída. A primeira delas não importa onde você esteja, mantenha a sua rede ativa, mantenha Isso, fundamental. É isso. E aliás que muita gente esquece, né? Muita gente sobe no salto alto, nem abre mais o LinkedIn. Aliás, o LinkedIn, se você quiser falar com alguém que está numa posição boa, é a coisa mais difícil, porque o cara normalmente está evitando qualquer assédio de quem quer, né? Tem algum interesse. Mas você tem toda a razão. É fundamental manter a rede de relacionamentos o tempo todo. Faz toda a diferença. Não, porque na real, cara, na boa, pelo menos historicamente para mim, 99,9% dos processos em que eu entrei, contratação e oportunidades, foi por amigos, por contato, word of mouth, boca a boca. Nunca foi um processo seletivo tradicional. Nunca foi. Né? Nunca foi. Nunca foi assim. Esses processos são ou pro forma, ou então, de repente, eles, sei lá, de alguma maneira a gente é centrifugado logo no começo, né?
Se bem que ainda falando um pouquinho de SAP, o meu processo com SAP não foi através de indicação. Eles me acharam no LinkedIn, contactaram e eu acabei fazendo o processo. Então, assim, eu sou a prova viva de que existe, mas é mais lento. Numa empresa dessa, ainda mais SAP, nada é rápido, né? Não é, Exato. eu sei, às vezes deve ter sido um aprendizado. Você sai do mercado que tem uma agilidade, que tem uma velocidade, você vai para uma corporação que tem um monte de protocolos, que tem um monte de processos, não é fácil. E eu acho que a volta também não deve ser fácil, porque outro dia desses, teve um evento de e-commerce gigantesco aqui em São Paulo, aí eu encontrei um velho amigo, né, que trabalhou a vida inteira, tipo quase 20 anos, na mesma multinacional, tal. Ele rodou e ele acabou, né, o que eu faço agora? Ele foi para o mercado, foi para o mercado. E aí o cara estava assustadíssimo, porque foi, nossa, meu Deus do céu, parece Velho Oeste esse negócio, é facada nas costas, puxada de tapete, porque o cara estava numa multinacional, e numa multinacional, por mais que tenha, obviamente, Game of Thrones, as coisas são mais civis. Agora, quando você vai para o mercado brasileiro, que é mais baixo clero, aí é pega para capar. O cara estava assustadíssimo, ele não tinha ideia que as coisas fossem tão agressivas. Não, é muito interessante você estar falando isso. Eu vou te contar uma história rápida dos meus primeiros dias na SAP, porque eu levei 6 meses para entender o ritmo. Mas nos primeiros dias eu encontrei uma colega no elevador e ela vinha, não vou lembrar agora, acho que do HSBC. Tá. E o meu papo foi algo mais ou menos assim. Ela falou: e aí, como você tá? Ela tinha entrado há pouco tempo também. Eu falei: estou bem, mas estou estranhando o ritmo. Tá. E ela que vinha de uma outra, ela falou assim: nossa, é muito rápido, é muito acelerado aqui, né? Uau! Aí eu comecei a rir, falei: então, da onde eu venho, isso aqui é lindo. É isso mesmo, cara. Nossa, eu lembro quando eu entrei na Microsoft, eu vinha de agência. Agência é aquela coisa, né? O briefing chega na sexta-feira, com, né, o deadline é segunda, né? E aí eu entrei na Microsoft, eu sentei com a minha chefe, a Ana, e ela falou assim, olha, vamos ver o que você vai entregar aqui nos próximos 6 meses. Eu falei, daqui a 6 meses? Eu falei, o quê? Daqui a 6 meses. Eu falei, o quê? 6 meses? Não, porque, olha, na verdade, o projeto aqui é de 3 anos. Daqui a 3 anos a gente avalia. Eu falei, quanto? Mas é essa, a escala de tempo é outra, né? É outra, a escala de tempo é completamente outra. E aí, depois de 11 anos, eu tive mais ou menos esse mesmo choque que você estava contando desse teu conhecido. Mas eu tive a sorte de rapidamente me recolocar. Então, eu saio em março da SAP, em abril, Pô, que legal. estou entrando numa operação muito curiosa, que é a operação do Bradesco aqui nos Estados Unidos. Olha só que legal. Eles compraram um banco e trocaram, obviamente, a marca, então onde chama Bradesco Bank. E eu vou encurtar aqui um pouco a história e eu fico até novembro. E aí, em novembro, por uma reestruturação, o meu papel deixa de existir. Meu sponsor tinha saído Não, um mês não. antes. Putz. Então, eu deixo a companhia e nesse momento eu tô de volta ao mercado, Putz, olhando o que dá que pra fazer. saco. O pior é que assim, eu acabei de passar por uma história dessa também, que foi uma contratação meio surpresa, e aí você fica empolgado e começa a divulgar tal, e 3 meses depois, bum, né? Uma demissão mais surpreendente ainda. E aí você fica com aquela, putz, cara, eu acabei de fazer um maior foguetório aqui, mostrar para todo mundo e tal, e agora ninguém vai entender nem eu entendi o que aconteceu, né? Aí você fica meio vendido. Poxa, espero que essa expectativa toda você tenha conseguido processar. Cara, eu consegui processar. Eu acho que o fato de não ser a minha primeira demissão na vida, aliás, longe disso, e os quase 30 anos de mercado me deram grossura na casca suficiente para segurar essa roupa. Eu tenho uma outra atividade. Então, assim, eu tenho uma outra atividade que, por enquanto, ela era uma atividade paralela. Nesse momento, eu avalio como é que eu continuo tocando essa outra atividade de desenvolvimento humano. Isso é muito legal. Eu sempre senti, eu vi ali uma coisa ou outra que você publicou, sempre fiquei mais curioso de saber um pouco mais aonde que isso se encaixava na sua vida, como que isso acontecia. Pô, se você puder contar, eu sempre tive curiosidade de saber um pouco mais, Ale. Claro, eu conto sim. E aí eu tenho que voltar um pouco para a minha participação na SAP para te contextualizar. Então,
há alguns anos alguém da SAP fez uma conta que era mais barato treinar funcionários, treinar para valer, e para que eles fossem coaches e mentores, do que continuar contratando coach externo. E aqui, quando eu falo coach, eu faço questão de fazer essa pausa e fazer esse parênteses, porque aqui a gente não está falando, obviamente, de coach, de self-proclaimed coach. A gente está falando de picaretagem. Entendi. A gente está falando de um negócio sério, de uma escola reconhecida pela International Coach Federation, uma escola canadense. Legal. Assim, é um processo de 1 ano de treinamento. Uau! Então, assim, é para valer o negócio. Então, logo que eu chego aqui em Miami, em 2015 ainda, circula um e-mail dizendo: estamos procurando novas pessoas para se juntarem ao programa Internet Coach. Quem quiser, preencha aqui o formulário e a gente vai fazer uma pré-seleção. Que legal! Eu tinha sido coach, eu tinha sido aluno, cliente de coach no Brasil ainda, e tinha sido muito proveitoso, porque também era uma pessoa séria, também era uma pessoa com uma formação bastante sólida na época. E eu me candidatei, falei, vamos ver que bicho dá. Eu achei tão legal quando eu fui cliente, quem sabe agora seja hora de eu devolver um pouquinho isso. Legal. E fui aceito no programa, fiz essa formação, era uma formação com prova, com aula, com mentoria, era bastante sólida. E comecei a servir os clientes internos da SAP, porque esse era o deal. Sim. E muito generosamente, o acordo que a companhia faz é o seguinte: olha, você tá aqui, toma aqui o treinamento, sem que você tenha que pagar nada, e é um treinamento que custa alguns milhares de dólares. Uau! Então, assim, muito bacana. E o seu compromisso é 5% do seu tempo. Aqui dentro você tem que entregar serviço, você tem que entregar sessões de coach para quem te procurar. Sim. E o que você vai fazer com isso fora do ambiente de trabalho? It's none of our business. Olha que bacana isso. Que legal. Aliás, a impressão que eu fiquei da cultura corporativa da SAP foi bastante boa também. É uma cultura incrível. Que legal isso. É uma cultura incrível. Esse é um dos muitos exemplos de coisas legais que tem lá dentro. A Microsoft também, o tempo que eu peguei, tinha uma cultura corporativa bem... Aliás, eu estou vendo aqui, quem está escutando a gente é um amigo muito querido, que é o Lúcio Pereira. Lúcio, se você quiser, a qualquer momento desse, entrar aqui, é só eu abro o microfone para você. Vai ser ótimo ter mais um veterano aqui na parada. Adorei. Olha o Lúcio aí, que legal. Bom saber que o Lúcio está na área também. Mas, Ale, e aí, como é que você começou a aplicar isso fora da SAP? Cara, eu comecei a aplicar, oferecendo para amigos, conhecidos, utilizando meu network, e disso surgiram alguns clientes. Então, assim, hoje eu tenho uma experiência, à medida que a gente faz, até por orientação da Federação Internacional, em horas, eu tenho mais de 300 horas entregues já de coach. Caramba! E contando. Então, assim, é meu side job. Mas é um side job que parece muito sério. Então eu continuo estudando, eu continuo que legal. aperfeiçoando, eu continuo atrás de técnicas novas. E aí nessas eu descobri que tem todo um movimento muito interessante, capitaneado por um cara da Inglaterra que chama Sam Isaacson, de olhar para a questão de inteligência artificial aplicada ao coaching. Nossa! E aí eu começo a dar um mergulho um pouco mais fundo nisso, para entender e testar ferramentas. Então, assim, eu já testei desde usar o óculos da Meta para fazer sessão de coach, que é muito interessante, porque você tem ali o avatar, você tá vendo a pessoa e tal. Não é minha praia, não é algo que eu tenha amado fazer, mas, assim, acho curioso. Tem muita ferramenta ainda incipiente, e tem muita ferramenta que não foi criada, mas que certamente está na boca de ser criada, que é o que eu chamo de realidade aumentada. Então, ferramenta que vai muito melhor do que um ser humano entender mudança de expressão facial quando você está fazendo uma sessão virtual. Entendi. E que vai me informar, vai informar o coach dizendo assim: olha, presta atenção, tem uma mudança que, baseada aqui no nosso banco de dados, significa um desconforto, ou significa que a pessoa está mais introspectiva. Então, assim, também é muito interessante
não perder o pé da tecnologia. Sabe que há algum tempo eu conheci uma startup brasileira que ela estava criando ali uma plataforma de entrevista em vídeo para o processo de seleção, e a promessa é que eles seriam capazes de no vídeo detectar alguma coisa, mas, cara, na época acho que não tinha ferramenta para isso. Acho que agora a gente começa a ter ferramenta para fazer isso de uma maneira em tempo real, né? Sim, sim. E só fazer uma referência a uma coisa que acho que foi, principalmente, que gerou esse papo que a gente está tendo, foi um artigo que eu te mandei na semana passada. Sim. Como o coach lida essencialmente com o aspecto humano, sim. Mais até do que o profissional, eu falo isso, eu faço questão de falar isso, porque um coach é, acima de tudo, alguém que vai mexer e vai ajudar as pessoas nos aspectos mais profundos. Não é um psicólogo, obviamente, claro. Mas ele tem técnicas e ferramentas para mexer em coisas ali que estão muitas vezes enterradas e tal. Então, quando eu começo a olhar para a inteligência artificial, aí meu lado nerd e geek grita, eu não consigo deixar de prestar atenção no impacto humano dessas novas tecnologias e ferramentas. Legal. E aí vem o artigo que eu te mandei recentemente da pessoa discutindo, né, da pessoa querendo montar um comitê de ética, né? De ética e sendo gongado. Dentro da NVIDIA, que a NVIDIA é simplesmente o coração de todas, né, de toda essa história de inteligência artificial, tudo roda em NVIDIA, né? Quer dizer, acho que tirando a coisa do Google, que deve ser coisa proprietária, né? Mas, cara, se fosse só lá, né, a gente vê que isso aconteceu no Facebook, isso aconteceu no Google, né, acho que até uma mocinha que saiu de lá, botou a boca no trombone, etc e tal, e onde a gente está olhando, acho que até a própria demissão do Sam Altman também talvez esteja relacionada a isso, né, até que ponto você puxa o freio de mão para pensar um pouco nos desdobramentos, nas consequências, ou você quer growth a qualquer custo. Então, isso está acontecendo em todo isso, cara, isso me assusta tanto, isso me deixa tão triste, porque a impressão que dá é que não tem como conter o abuso, não dá tempo, né? Ninguém quer ficar para trás por questões que, em princípio, sobretudo para quem vem de exatas, tal, isso é muita subjetividade, isso não interessa, né? Eu não sei qual é a impressão que você tem a respeito. Ela é muito parecida e o tempo todo eu lembro de uma frase que eu aprendi de você, que talvez nem você lembre. Provavelmente não, certamente não, porque eu esqueço tudo que eu falo. Em um dos grandes encontros que a gente teve ali no saudoso Veridiana. Uau! Sabe que no radinho de hoje, eu mencionei, o radinho de hoje foi o último do ano, e eu estava justamente mostrando a importância do encontro, de cruzar as pessoas. Eu lembrei que no tempo que a gente tinha uma comunidade virtual, eu promovia esses encontros que eu chamava de tete a tete. Eu falei, a gente precisa se encontrar pessoalmente, isso. Olha que legal, você lembrou da mesma coisa, fiquei feliz. E a frase que eu aprendi com você é Who watches the Watchmen? Olha só, é isso aí. É isso, mas é isso, não tem. Agora, sabe o que me assusta mais agora? É que assim, a gente já tinha uma situação dessas lá atrás, sei lá, com Google, com o que você quiser. Mas o que me preocupa agora é que mesmo que se você quiser observar, não tem como. Porque não é que é caixa preta porque alguém fechou a porta. Não, é caixa preta porque nem quem fez consegue entender. Entendeu? A gente está criando criaturas, né? O Yuval Harari, ele está falando muito nessa linha, adoro o Yuval Harari. É como se fosse uma nova forma de vida, né? É uma nova forma de vida que é completamente opaca. Você não tem como saber o que ela está pensando, por que ela decidiu aquilo, se ela vai decidir de novo, né? Então é como se a gente tivesse se criado uma nova divindade, você vai ter que fazer, sei lá, sacrifício humano, né? Torcendo para que saia um resultado favorável. Porque o saco é isso. Antes, agora não tem mais Watchmen, não tem nem o Watchmen, tem sei lá o que tem. Antes tinha o Mágico de Oz lá atrás da tapadeira, agora nem isso. Né? Agora os caras que fizeram não sabem do que isso é capaz. Isso é muito assustador para mim. Eu queria dar um passo atrás nessa fala, porque eu acho que tem uma outra coisa que se discute menos do que eu gostaria, que é
qualquer uma dessas inteligências artificiais nascem enviesadas. Ah, sim. By design. By design. By design, isso. Aliás, saiu esses dias que o Washington Post descobriu que uma das bases, que elas usam bases de dados, bases de imagens e tal, eles descobriram que uma das bases de imagem mais populares para treinar robô, ela contém cenas de pornografia infantil. Exato. Ou seja, não bastava o viés racista, o viés, sei lá o que, misógino, agora elas aprenderam com abuso de crianças. Aí você fala, bom, ou elas vão chegar à profunda conclusão que a gente não merece não, muita consideração, né? Cara, mas elas, se ela começar a achar que aquilo é tolerável, né? Você vê a coisa de reconhecimento facial, se você não for branco de olho azul, a chance dela confundir você, se você for negro, asiático, sei lá o que, pardo. Aliás, eu fiquei feliz que hoje saiu na Folha, é a primeira vez que no censo o Brasil se declara majoritariamente pardo, não mais um país branco. Somos um país oficialmente pardo. Né? Achei muito legal. E aí a questão é, cara, os robôs vão confundir tudo. Foram treinados só com gente de Stanford. Exato, exato. O problema é o seguinte, eles foram treinados com gente de Stanford, Isso. mas com bases de dados completamente enviesadas. Sim. Seja porque são as pessoas de Stanford, seja porque tem lixo lá dentro. Sim. Então, assim, o próprio Harari, que você cita, que é um cara que eu também gosto muito, acho que numa conversa com o Simon Sinek, eles estavam conversando exatamente sobre isso. No fundo, o ChatGPT, que todo mundo endeusa, é uma grande máquina de remix. Ah, sim. De lixo. É patê de salsicha, né? Um amigo meu chama de patê de salsicha. Salsicha já é um patê. É isso, é patê de salsicha. E o que é complicado é que eu acho que eu estava no finalzinho da pandemia, eu criei coragem e fui para um evento no MIT. Eu nunca tinha ido para o MIT. Aí eu fui num evento lá em Cambridge. Eu era o único de máscara, eu estava apavorado, completamente apavorado. E aí foi a primeira vez que eles apresentaram o DALL-E, né, aquela geração de imagens. Eu levantei a mão e falei, olha, gente, se vocês me permitem, eu venho da indústria criativa, eu nunca me senti tão irrelevante e eu estou preocupadíssimo com os meus amigos, estão todos fritos. Mas aí veio um cara lá, que era aquele cara que tem um sobrenome impronunciável, Andrew NG, Andrew, eu não sei como é que fala o nome, esse cara é boa gente. Mas aí ele estava tentando mostrar que... como é que você faz, porque está começando a faltar dado, né? Não tem mais dado para tirar, tal, de onde você tira dados, mas a questão ok, você está treinando com os dados que você tem, mas tem um monte de realidades que não estão nos dados. Então tem minorias que não estão nos dados, então tem etnias que não estão nos dados. Então a inteligência artificial que se pretende universal, ela foi treinada, é como um queijo suíço, tem ausências ali. Além do viés, tem ausências. É que nem quando você fala de código genético, ninguém mapeou direito o código genético de índio brasileiro, de aborígene australiano, ninguém mapeou direito, sei lá do quem, dos uigures, ninguém mapeou direito esses caras. Então, não dá para generalizar para todo mundo, né? Então, de repente, a inteligência artificial cria lá um remédio, essa é a salvação do câncer, desculpa. Não para essa etnia, não para essa faixa etária, né? Não para o pessoal que mora, sei lá onde, inuit. Então, você tem toda a razão. Ela é um gigante com pés de barro. É um pecado original, por assim dizer, né? Sim, sim. E eu tenho, infelizmente, visto pouca gente falando sobre isso. E quando se fala, vem os homens dessas torres de marfim, e aqui eu estou referenciando de novo o cara da NVIDIA, isso, e fecha a porta. Isso. Vem o cara e chuta o Sam Altman para fora da companhia. Isso, é isso aí. E quando ele volta, ele monta. E aí não é o Sam, mas assim, quando ele volta, a empresa, num momento onde tá todo mundo olhando para ela, ao invés de fazer aquilo que deveria ser feito e trazer diversidade, monta um board essencialmente homem hétero branco. Americano. É isso aí. Cara, o que é complicado é isso. Assim, eu acabei de vivenciar isso também. Né? É engraçado porque você tem todo um discurso, às vezes, de cultura corporativa, de ética, etc. e tal, mas ele não vale a partir de um certo nível organizacional. Né? Então, com essa maluquice que os investidores têm de growth, eles vão contratar cowboy.
E o cowboy tem carta branca. E normalmente o cara é branco, homem, né? E tem carta branca, ele pode fazer o que ele quiser. O cara pode ser um absoluto troglodita, né? Pode mentir, pode passar por cima de qualquer consideração. Por quê? Porque a história do growth, a expectativa dos investidores é soberana, né? Qualquer outra coisa é perda de tempo, né? Então isso, cara, essa neurose... eu não sei, você deve lembrar da internet antes dos investidores prestarem atenção, né? Lembra? Era todo mundo ali bacaninha, achando que ia mudar o mundo e tal. Aí quando vem o pessoal de venture, sei lá o quê, né? Vem o pessoal que cria bolhas, estoura bolhas, cara, a coisa normalmente acelerada vira uma máquina de moer carne, aí bum, explode, né? E aí esses caras nunca se ferram. A gente que é peixe pequeno, a gente sempre se ferra, perde emprego, perde dinheiro, perde tudo. Agora, esses caras que estão apostando nesse cassino não perdem nunca, né? Não perdem. E são eles que seguem dando as cartas. Claro, são sempre os mesmos. Ou seja, são sempre os mesmos. Você viu esse manifesto do Andreessen, aí ele fez um manifesto de tecno-otimismo, de cyber-otimismo. Ele fez um manifesto que você fala, desculpa, isso daqui é 99, né? Parece 1999, nós estamos em 2023, o cara continua pensando, olha, a tecnologia vai salvar o mundo, vamos parar com essa história de tentar refletir, pensar, regular, normalizar. Não, tem que ser tudo, tipo um livro da Ayn Rand, como é que se chama aquela mulher? Eu sempre esqueço o nome dessa louca. Então, são sempre os mesmos caras, é o Andreessen, o Peter Thiel, é o Elon Musk, são sempre esses malucos. Exato. Exato. E que tem um poder gigante na mão. E assim, já que você cita o Musk, é uma criança grande, né? Assim, a bola é minha, eu faço com ela o que eu bem quiser. Futebol do Calvin, né? Futebol do Calvin. Não, mas eu não sei se você chegou, eu sou um pouco mais velho que você, estou com 59, mas uma das grandes decepções é que você passa a vida inteira achando que os adultos, né, são adultos. Aí quando você chega aos 50 e tantos, e você vê que ninguém passou da adolescência, é meio frustrante. Porque, cara, o cara se comporta como se tivesse 13, é o cara mais rico do mundo, né? O Jeff Bezos compra um iate e enche de mulherada. Você fala, pô, cara, tenha santa paciência, né? Eu esperava mais de vocês, né? Assim, 13 anos. Todo o dinheiro do mundo é muito perigoso. É claro que é. Tem uma outra questão, Ale. É muito perigoso. Tem uma outra questão também, assim, é lógico, tem essa questão desses personagens que estão sentados, né, nessas cadeiras, mas tem uma coisa que aí, pelo menos para mim, e eu posso estar meio paranoico, não sei, mas que o que pega hoje é o seguinte: vamos imaginar que você queira levantar a bandeira da ética, que você queira levantar a bandeira, que nem o Tristan Harris está fazendo, né? Você quer levantar a história de fazer a tecnologia mais humana. Aí você pega essa sua magnífica opinião e joga nas plataformas. Cara, você vai ser triturado, porque as plataformas vão sempre privilegiar o que gera a reação mais instantânea, né? E aí vira ou Disneylândia ou porn, né? Não tem meio termo. Então você vai lá tentar levantar uma discussão dessas no LinkedIn, a chance é zero, né? Você vai ter 5 views, 10 views, 50 views, né? Vai jogar isso num Twitter da vida, os algoritmos, não é nem culpa, não é nem que o algoritmo foi desenhado para emburrecer, mas é como o algoritmo é desenhado para privilegiar aquilo que é rápido, que responde rápido, automaticamente ele vai dar uma vantagem injusta, justamente para essas coisas que são pinga-fogo, né? Então, o que eu estou percebendo hoje, a gente é do tempo da internet sem algoritmo, né? Não tinha algoritmo, certo? Publicou, era isso, é o que tinha, né? Mas agora a gente está, eu acho que a gente criou uma outra condição de debate que não está fácil. Então você vê que é muito mais fácil, eu até brinquei, acho que uma menina hoje estava mostrando um livro do Sêneca, A Arte de Viver Melhor. Eu falei, olha, se você colocar o título A Arte de Ser Feliz, vai vender 1000 vezes mais. Porque quem está pensando em viver melhor? O cara quer ser feliz, né? Está todo mundo querendo ser feliz ao mesmo tempo, né? Então você chamar a atenção para, sei lá, para a ética, para o compromisso,
né, para um projeto que nem o do Edu Lira, do Gerando Falcões, que é um puta projeto legal, tal, meu, isso tinha que ter muito mais notoriedade. Mas quando você vai ver, qualquer influencer de Araque no Instagram tem zilhões de views vendendo sei lá o quê, vendendo vapor num dia bom, num dia bom. O resto é tudo coisa que não funciona, né? Aumento peniano, sei lá eu. Quando você fala de felicidade, e obviamente o meu trabalho de desenvolvimento de liderança em algum momento passa por isso, porque é uma questão latente. Claro. O que eu vejo é uma busca pelo, igual a gente tem o fast fashion. Sim. As pessoas estão em busca do fast happiness. Ai, meu Deus do céu. Você não para de ficar 2 minutos. Puta que pariu. Não tem construto, assim, eu vou ser feliz a qualquer custo. E aí o cara vai pra droga, o cara vai pra porno, o cara vai pra indulgência. Cara, funciona até a parte da 1,5, talvez. Enquanto você tem 20 anos e um fígado indestrutível, sim, né? Passou dos 30, o negócio já começa a ficar complicado. Exato. Essa aí você pega, usando o exemplo do iate do Bezos, ou do Musk, com todas essas loucuras dele. Cara, são caras que estão lá atrás, ainda com essa cabeça de indulgência, de eu sou feliz porque eu sou rico. Isso. E o cara transparece isso, assim, claro. Ao mesmo tempo que o Jeff Bezos está enchendo de mulher o iate, cara, os funcionários da Amazon estão buscando se sindicalizar aqui para ter melhor condição de trabalho. É verdade. Os dois são empregadores péssimos, né? São empregadores atrozes, é quase um regime escravagista. Não, o que pega, sabe que de uns tempos para cá, quando eu tenho oportunidade de fazer palestra, eu tento sempre chamar a atenção para isso. Falei, cara, felicidade não é pilar de nada, porque é muito fugaz. A felicidade, por natureza, é fugaz, né? Você tem que, vamos tentar voltar atrás do tempo e ver se houve em algum momento outros valores. Aí eu vou para aquela história, uma história que é grega, que é do eudaimonia, que olha, você se sentir pleno, você se sentir realizado, você saber que você tem boas relações, você ter autonomia, né, você ter senso de propósito. Não é só a coisa hedonista, é a coisa de você se sentir, puxa, a minha vida valeu a pena, eu floresci, eu tenho amigos, eu tenho uma rede de relacionamento. É um conceito muito mais sólido para você se basear do que essa coisa de satisfação instantânea. Mas, cara, de novo, se você tiver que... sabe o quê? Parece mídia programática, né? Se demorou 1 milissegundo a mais para o cara tomar... Esquece, aí não tem chance, né? Ele vai acabar caindo em algum argumento, em algum papo que seja como ficar rico, como ganhar dinheiro e trabalhar na Faria Lima e assim vai. O que eu não sei se é a tua percepção, o que eu sinto é que hoje tem gente com coisas muito legais acontecendo, tem o Tristan Harris, que eu acho admirável, né, tem inúmeros outros, mas, cara, os caras não conseguem, é uma batalha perdida, porque parece que a gente está acelerando na direção da parede, assim, na direção do... Tá tão óbvio que a gente precisa parar, pensar, repensar, né? Tem tantas iniciativas bacanas, outras formas de viver, outras formas de conviver, né? Repensando isso e aquilo e tal. Mas, cara, como é que a gente faz, como é que a gente ajuda a alavancar isso? Porque as plataformas não estão ajudando. As plataformas só estão ajudando a baboseira, né? Não, as plataformas, que eu vou citar nominalmente o Insta e o TikTok. Sim. Cara, 15 segundos. Isso. O que você faz em 15 segundos? Rebola. A velocidade do mundo real... A velocidade do mundo real não dura só 15 segundos. É isso aí. Você não passa uma mensagem consistente em 15 segundos. Isso. Por outro lado, se você, profissional de qualquer área, eu tive essa discussão com uma amiga médica. Uma amiga médica dizendo assim, eu não quero ter que ser criadora de conteúdo, eu não quero virar creator, eu sou médica. Isso. Mas se eu não estou nas redes sociais, eu nem existo. Isso, é uma escravidão nova, a nova escravidão é essa, você não tem saída, né? Todo santo dia eu paro, cara, eu vou sair do LinkedIn, eu vou sair do Facebook, eu vou sair do Instagram, e aí o que acontece? Eu vou ser completamente esquecido, né? Imagina. Exato. É impressionante. Eu estava agora numa plataforma... Tudo que você estudou, esquece, some. Desaparece, isso. E aí você cai, você cai nessa passarela, que é uma passarela,
né, que vai obviamente favorecer quem tem carisma, quem é sexy, né, quem de repente joga gelo na cabeça, sei lá, quem faz coisa de louco e tal. Se você não é tão, digamos assim, histriônico, a coisa fica muito complicada. Então, o que me preocupa hoje mesmo, assim, tem iniciativas legais, tem coisas legais rolando, né? Mas, cara, é que nem salmão subindo o rio na contramão, entendeu? É realmente nadar na contramão, porque nada favorece, nada. Aí você vê, volta e meia surge uma alternativa, olha, eu vou criar uma rede social limpinha. Ok, dura uma semana, porque não para em pé, claro, nenhum anunciante vai botar lá. Eu vou criar um Twitter melhor. Também não vai parar em pé porque não paga a conta, né? Então parece que o esquema é um círculo meio vicioso, é difícil sair disso. Não, é bem difícil, é bem difícil. E, cara, Andy Warhol falou, ele errou a métrica, né? Não é 15 A minutos. gente virou 15 segundos. 15 segundos com 15 likes, né? 15 segundos com 15 likes. É isso que a gente tem que se contentar. Mas eu sei que esse papo deve estar ficando meio, assim, um pouco pessimista, que é difícil não ficar, pelo menos para mim, eu faço, aliás, o radinho eu faço todo santo dia para ver se eu encontro coisas que me inspirem, né? Porque se ficar prestando atenção no mainstream, você fica louco. Né? E existem coisas legais, existem personagens maravilhosos, existem influenciadores magníficos, existem canais, iniciativas e tal. A questão aliás, por isso que a gente está falando, como é que a gente dá visibilidade para um trabalho como o seu, que é um trabalho de capital humano, é um trabalho sério, né? Um trabalho que está tentando não só, sei lá, deixar o cara instantaneamente mais feliz, mas deixar o cara um ser humano mais inteiro, mais íntegro, né? com uma base mais sólida, tal. Como é que a gente dá destaque para isso? E não virar, obviamente, né, show de calouros, né? Exato. Eu não vou fazer dança no TikTok para vender meu peixe. Mas aí que tá, se você não fizer, e aliás, isso é uma coisa que, tem um personagem que eu admiro imensamente, que é o Pedro Doria, imagina, o Pedro Doria é mais velho de internet do que eu, mas ele também morou em Stanford, ele morou no Vale quando era pequenininho, mas ele criou esse canal meio, que ele falou, vou fazer o jornalismo novo, o jornalismo do digital, né? E aí você percebe que ele está realmente cobrindo todas as frentes, ele está fazendo YouTube, ele está fazendo shorts, ele tem podcast, ele tem newsletter, cara, ele está cobrindo todas as frentes, mas aí eu fico me perguntando como é que ele aguenta. Cara, porque isso bons tempos que você tinha um emprego das 9 às 5. Porque se você embarca numa dessas, é 24/7. E mesmo assim você não dá conta. Porque alguém vai mudar o algoritmo do Instagram, alguém vai mudar a regra do TikTok, o teu conteúdo vai ter que ser todo refeito, você vai ter que fazer em 20 formatos diferentes, aí alguém muda a métrica e aí de repente os teus números caem, você não ganha mais dinheiro nenhum. Cara, eu assisti um vídeo de um influencer, que é um divulgador de ciência que eu gosto bastante, e ele começou a contar quanta pirueta ele tem que fazer para viver disso. Né? E aí ele contou que no YouTube ele teve, sei lá, 45 milhões de views. Cara, 45 milhões de views. Sabe quanto que ele ganhou? $4.500. Cara, desculpa, assim, eu não consigo fazer... Porra, então a coisa não é o meio de vida, a não ser que você realmente se escravize. E você vê a garotada que investe muito nisso, acaba pirando. Felipe Neto quase pirou. Né? Felipe Neto que chama aquele rapaz, não lembro. Né? Então, volta e meia, você vê os caras com puto estresse, né? Porque é estressante. Você tem que aguentar troll, você tem que aguentar, né, perseguição. É uma chatice. E você fala, tem que ser assim, será que tem outra maneira? Né? Tem tanta gente com uma presença na rede legal, tem o pessoal da Globo News, o Ariel Palacios, tem um monte de gente que eu sigo, né? Jornalistas, astrônomos, tal, mas você percebe que eles acabam sendo tragados. Sabe aquela história do meio e a mensagem, do McLuhan? É isso, é isso. O meio é esse e a mensagem é simplesmente... É isso, 15 segundos, não tem o que fazer, você não tem como escapar, não adianta você tentar passar uma mensagem diferente desse meio. E aí, aliás, uma personagem que eu admiro imensamente, respeito, já trabalhei juntos, já dividimos palco, etc., que é a Marta Gabriel, né, que é um gênio, etc. Eu lembro que uma vez a gente foi almoçar, ela falou, não, porque você sabe que eu infartei, né? Eu falei, o quê? Mulher não infarta, não, eu infartei, porque, cara, ela não para. E ela falou, não, mas tá bom assim, porque se eu morrer assim tá ótimo. Eu falei, cadê o meu emprego das 9 às 5, né?
Tem um empreguinho aí, acho que eu vou prestar concurso, cara, porque, né, essa história do digital virou nem um buraco negro. Tanto um buraco negro que eu não sei com quem que eu tava conversando outro dia, e aí eu fui resgatar aquela tríade, quando tá falando de mídia paid, owned and earned. E eu tava discutindo exatamente que é uma falácia dizer que existe mídia proprietária, owned media. Porque se você chamar sua presença no Facebook de mídia proprietária, Não é proprietário. no máximo, ela é uma mídia de aluguel. Putz, você não... Usando o espaço de alguém. E o cara muda a regra do dia para noite, não tem nem contrato, né? Não tem contrato. É isso aí. Exato. Então você é mais produto do cara, para Isso. que ele ganhe dinheiro, do que você. Por outro lado, o jogo é tão cruel que assim, ou você tá lá. É isso, não tem escapatória. É a velha história da árvore. A árvore cai na floresta, ninguém escuta. Ela caiu? Pois é, cara. Mas, cara, e tem uma coisa que acho que muita gente não percebe, que é o seguinte, que acho que é uma ilusão generalizada. Você publica e você acha que todo mundo viu. E aí quando você encontra os amigos, você percebe que ninguém viu nada, o cara não sabe que você já mudou de país, etc e tal. Mas se você olhar os números, assim, cada vez que eu publico alguma coisa, 1% vê. Ou seja, 99% das pessoas não estão vendo nada do que você publica. E você fica naquela super ilusão de que está todo mundo a par da sua vida inteira, o que você comeu, quem você comeu, sei lá. Mas não, é 1%. Então ninguém está vendo nada. Ninguém está vendo absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, 1% é melhor que zero. Né? 1% é melhor que zero. Cara, tem muito ruído. Assim, você que vem de TV, você vai talvez até poder falar isso com mais propriedade. Cara, tem mais ruído do que sinal. Essa é a conclusão que eu chego. Não, mas o que é engraçado é que aparentemente as pessoas gostam mais de ruído do que de sinal, né? Isso que é engraçado. Tem aqui uma música do Caetano Veloso, né? O rei é mais bonito nu. Mas isso é muito maluco, porque isso aqui está virando quase que uma terapia 2 aqui, acho que ninguém vai entender nada. Mas eu lembro quando eu trabalhava em TV, você fala, eu estou trabalhando numa indústria cultural, nos monopólios das grandes mídias, vamos empoderar as pessoas, vamos democratizar, porque finalmente elas não vão ter que consumir esse lixo cultural. Né? E aí você empodera as pessoas e você descobre que, na verdade, elas gostam do lixo cultural e produzem o próprio lixo cultural e vira assim quase que uma coisa, uma realidade é bastante desconcertante perceber que é o apetite que existe por certo tipo de coisa e se você tentar botar brócolis na mesa, todo mundo vai espanar. Né? Então, acho que muito do que eu imaginava, do que eu tinha aprendido lá atrás, rasga e começa de novo, porque não é assim que as pessoas funcionam, não é isso que elas querem. Você vê essa questão que... Pega uma influenciadora de ciência maravilhosa como a Natália Pasternak, que eu tive o privilégio de conversar, né? Puta de um trabalho, a mulher está se expondo, está sofrendo bullying, está sofrendo trollagem, etc e tal. Cara, se ela falasse de astrologia, estava bombando, entendeu? E agora, se ela está ali falando de vacina, de máscara, de saúde, etc e tal, vão trollar a moça até não poder mais, né? A ponto de acho que ela até saiu do Twitter, ela falou, cara, eu não me exponho mais, chega, não dou conta, tal. E se essas pessoas recuam, o que acontece? Né? É um empobrecimento geral. Né? Tem figuras que continuam lá, pega um cara do Estadão que eu gosto bastante, que é o Fernando Rainer, tem lá o Pedro... Você percebe gente tentando levar adiante a coisa correta, mas o que assusta é o quanto... acho que o Tristan Harris que fala isso, né? É uma luta desigual, porque você, quando abre uma tela de celular... do outro lado da tela tem os supercomputadores mais poderosos do mundo tentando vencer você, né? Acabou, a gente perdeu a batalha faz tempo, né? As máquinas estão tão sofisticadas para sequestrar você que não tem mais como humanamente você... Agora que entrar a inteligência artificial, então nem sei, né? Aliás, eu não sei se você tem conversado com o ChatGPT, é um interlocutor absolutamente extraordinário. Tem hora que eu paro porque eu fico assustado. Porque é assustadoramente bom. É melhor do que qualquer pessoa que eu converse. Né? Mais ponderado, mais bem informado, mais gentil. Né? Eu já tive experiência, mas eu também já testei, por curiosidade, até o limite do limite do limite. Tá.
E eu li um artigo recentemente que, se você quer ter respostas melhores ainda no ChatGPT, o primeiro prompt tem que ser assim: olha, eu vou te dar um dinheiro para você responder para mim. Óbvio que você não vai dar dinheiro, claro. A máquina está preparada para, se você oferecer dinheiro em troca, ela te trazer respostas melhores. Uau! Que louco isso, que coisa maluca. Mas o que é engraçado é que, de novo, a gente está falando com uma coisa que é insondável. Veja, é insondável. Você tem que tentar adivinhar como ela funciona. Eu já até outro dia falei assim, ChatGPT, eu sei, você está programado para ser coxinha, eu sei que no fundo você não pensa nada disso, né? Eu sei que no fundo você deve ter uma opinião muito própria a respeito, mas você jamais vai me falar, tal. Aí ele começa a cortar a conversa, tem uma hora que ele para. Né? Mas é um desenvolvimento que eu acho muito estranho. É curioso que o Elon Musk seja um dos caras que também está assustado, né? Mas tudo bem. Mas é um desenvolvimento muito estranho e eu acho que já abriram a caixa de Pandora. Não dá mais. Todo mundo já tem ChatGPT, todo mundo tem Bing, todo mundo tem Midjourney, né? Já não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Pois é, outro dia acho que estava no UOL isso, que usaram deepfake para fazer... Agora a minha memória está me traindo um pouco, não sei se foi aqui ou se foi no Brasil. Alunas de high school Brasil. tendo fotos pornográficas. Brasil, foi aqui no Brasil. Que não eram elas. Foi no Brasil. Mas, cara, a campanha, a gente foi para a Argentina no finalzinho da campanha do Milei. Né? Os caras estavam usando deepfake na campanha direto, contrataram publicitários brasileiros, né? E estavam fazendo deepfake direto, vídeo deepfake, áudio deepfake na campanha do Milei. Né, da campanha do Massa também. Né? A próxima campanha provavelmente vai ser ainda mais difícil de controlar o que é, o que não é. Né? Isso é complicado, mas uma coisa que eu acho que sabe, só, até volta para o que você contou no começo, uma coisa aqui em São Paulo, hoje eu dei uma carona para minha mulher e ela tinha um compromisso, eu fiquei esperando no carro, eu consegui uma vaga, fiquei esperando, e eu fiquei olhando as pessoas na rua, era uma rua com bastante movimentação. Né? Bom, primeiro aquela coisa que está todo mundo largado, né? Ninguém cuida mais da saúde, está uma coisa um pouco meio assustadora, parece uma pandemia de descaso com a própria saúde física. Segundo lugar, obviamente, todo mundo olhando no celular o tempo todo. Né? O cara parou, ele olha no celular, é impressionante, ele não vê o que está acontecendo em volta, parece que você está vendo um episódio do Black Mirror. Né? E aí, que pensando nisso, eu falei, cara, a vida na cidade de São Paulo, ela está... Infelizmente, aliás, é a razão pela qual a gente vai mudar de bairro. Você falou do Veridiana, eu vou mudar para perto do Veridiana, vou mudar para Higienópolis, que é um bairro um pouquinho mais civil. Porque aqui no Itaim, a especulação imobiliária está derrubando tudo, está fazendo prédios caríssimos, o trânsito está infernal, está super inseguro, a qualidade de vida está caindo muito aqui em São Paulo. Então eu fico feliz que você está criando teus filhos num lugar que o cara acha que pode entrar na rua, né? Que o cara pode, sei lá, brincar num parque, o cara pode, sei lá, ir a pé para a escola. Você lembra da Tatiana Kligerman? Você lembra dela, velha amiga? Claro, cara. Claro, querida, está morando em Nova York faz tempo, tal. Imagina, as filhas vão a pé para a escola, a outra foi tocar no Carnegie Hall. Aí você percebe essa vida civil, né? Que é uma coisa que o Brasil está perdendo, essa capacidade de, sabe, ser dono da rua, de andar na rua, de andar sem medo. Né, sem ter essa neurose. E aí, recentemente, a gente teve um churrasco lá dos amigos da minha mulher, e aí chegou lá um executivo super bem sucedido, carregando o filho no colo, e aí o filho estava com um tablet na mão e um fone de ouvido desses com noise cancelling, né, um desses bacanudos e tal. Uhum. O que acontece? O menino ficou 5 horas ou 6 no sofá, sem tirar a cara do tablet, sem tirar o fone de ouvido. Era uma casa que tinha piscina, tinha gramado, tinha cachorro, né? Você fala, cara, cadê a infância, né? É uma das graças de você ser brasileira, que você tinha, sei lá, uma vida um pouco... Você saía com os amigos, fazia farra, não tinha medo, né? Brincava, ia pra praia, tal. Mas se o cara agora virou praticamente um aquário, né? Então eu fico feliz que teus filhos estejam crescendo assim numa atmosfera um pouquinho mais civil. Eles estão crescendo na atmosfera nesse sentido, especialmente falando de segurança pública, sim, porque eu moro numa bolha. Se você vai para downtown Miami, tá mais parecido com São Paulo. Ah, é? Eu moro no subúrbio, né? Eu moro a quase 50 quilômetros do centro de Miami. Uau!
mas tem essa vida quase Alphaville da década de 80. Entendi. Que dá pra andar na rua, mas tem outra sorte de dificuldades, de desafios. Também tem. Acho que isso daria para um outro... Dá uma outra conversa, né, cara? Porque você pega, acho que é uma coisa, essa coisa da gentrificação, e também você pega São Francisco, que era uma cidade deliciosa, não é mais, né? Dá medo, tem viciado, né? Acabou, gentrificou. Você pega Nova York, que também está gentrificando bastante, está expulsando as pessoas que poderiam ter uma vida normal, aí quem compra tudo é bilionário, sei lá, da Arábia Saudita, né? Então esse processo de gentrificação vai tornando cada vez mais difícil essa qualidade de vida urbana, que é você poder... Eu estava ouvindo tem um cara que eu gosto bastante no New York Times, que é o Ezra Klein, e ele estava entrevistando uma moça que o título do livro dela é A Quiet Catastrophe, a catástrofe silenciosa, que ela fala dessa epidemia de solidão e que simplesmente as pessoas não sabem mais hang out, que é assim... hangout, vou passar aí. Não tem mais vou passar aí. Você tem que ficar 3 semanas, né, no Google Calendar tentando, aí na última hora alguém cancela, porque não tem mais hangout, que é tipo, tá junto, conversar bobagem, fazer merda, né, beber, qualquer coisa. Não tem mais o hangout. Tudo virou uma coisa meio calculada, combinada, as pessoas estão, e todo mundo muito fechado, muito isolado, né? Então, o argumento dela era que a gente deveria reaprender isso, a hangout, a conversar, o que a gente está fazendo agora, uma conversa que a gente não tinha faz muito tempo, né? Não é uma entrevista, não é só uma conversa, cara, a gente está pondo a conversa em dia, né? E aí o que talvez essa geração mais nova, que, coitada, está ficando muito bitolada, não consiga mais fazer. O cara fica muito desconfortável, né? Ele consegue fazer, vou te trazer uma perspectiva contrária. Veja pelo meu filho, o meu mais velho está com quase 15. Uau! Hoje foi o último dia de aula do ano, né? Eles voltam agora daqui a 2 semanas, porque o ano aqui é invertido por conta do verão ser em julho. Sim. E aí eu cheguei em casa e ele estava no quarto jogando videogame. Eu sabia que ele estava hanging out com os amigos. Não é que ele estava jogando videogame sozinho. Eu falei, com quem você está jogando? Fulano, Beltrano, Ciclano. Assim, todos eles foram para a escola de manhã, fizeram prova, voltaram e estão juntos. Entendi. Estão jogando juntos. Que interessante. É que eu não tenho filho, esse eu não conheço. Olha que interessante. Estão jogando juntos e, assim, estão ao mesmo tempo no FaceTime, fazendo piada, se zoando. O videogame é o new jogar bola. Eles talvez não vão jogar bola, mas eles estão juntos. Olha que interessante. Na pandemia isso ficou muito latente para mim. Eu tenho sobrinhos que moram em Toronto. Legal. Meus filhos se comunicavam com os primos todos os dias. Olha que bacana, que legal. E batiam o papo, e faziam um FaceTime, e estavam no vídeo, e estavam isso. Ou seja, eles estavam hanging out do jeito deles. Que interessante, olha só, obrigado, já me dá uma esperança, né? Porque eu vejo o cara na tela e falo, cara, esse cara está isolado. Não, na verdade ele está conversando com todo mundo. Ele está conversando com todo mundo. E aí é meio seamless essa questão, porque assim, eles estão batendo papo, dali a pouco eles se encontram na escola, almoça junto, tem aula, sim, é a mesma turma. Que assim, interessante. Eles estão, seamless. Olha então, que legal. Eles, que são nativos digitais, a tecnologia para eles é assim, cara, tanto faz se eu tô hanging out com você na cafeteria da escola, ou se eu tô hanging out deitado na minha cama, embaixo da coberta, jogando videogame, mas batendo papo e rindo. Que interessante. É a mesma coisa pra eles. Puta, que legal. Porque assim, a experiência que recentemente eu trabalhei com uma moçada muito legal, muito mais nova. Tinha gente que tinha 21, 22, 23 anos e tal, né? E todos, obviamente, nativos digitais também. Mas aí tem uma questão que acho que é meio curiosa, que acho que aí é uma coisa mais da nossa geração, que a gente não tinha controle, né? Se alguém liga para você, você atende e responde, não tem mensagem de áudio, né? Não tem nada assíncrono, né? Só se você escrevesse uma carta, né? Normalmente a gente tinha que se virar nos 30 para tudo. Então, eu percebi um pouco ali que a moçada
que às vezes um pouco desconfortável com o tete-a-tete, com o cara a cara, ou com qualquer coisa que exigisse alguma interação meio inesperada. Né? E é como se isso fosse uma coisa um pouco estranha. Pera um instante só, me manda uma mensagem, depois eu vejo quando eu posso responder. Né? E acho que essa moça do livro estava colocando justamente isso, que a gente não pode perder essa capacidade de interação em tempo real, né? Essa capacidade de improvisar, ou de também não fazer nada e de repente ter ideias juntas, completamente sem pé nem cabeça. Isso não pode se perder. O que eu estou vendo no mercado, e pode ser uma ilusão minha, pode ser um viés, mas é que se você pega uma geração um pouquinho mais antiga, a gente é mais bom de prosa, melhor de prosa, né? A gente consegue se virar melhor, né? Você joga o cara lá, a mim ou a você, em qualquer situação, a gente se conecta rapidamente, fala e faz, acontece, volta e resolve, né? Então essa capacidade meio em tempo real de adequar e conseguir interagir é uma coisa que a gente não pode perder, né? Ainda mais quando a cidade convida você a se isolar, se fechar, se trancar. Morar em São Paulo parece presídio de segurança máxima, porque os prédios têm uma grade para você entrar e depois fecha essa grade, depois tem outra grade, aí o cara vai pegar o seu documento, é ridículo. Né? Então, a gente parece que virou prisioneiro da própria vida. Então, quando eu fico sabendo de gente que de repente está numa situação que é um pouquinho mais, sei lá, mais relaxada, né? Você não está preocupado que vão arrancar o celular da tua mão, que você vai tomar um tiro na padaria, tal, né? Isso é quase invejável. Nesse ponto, eu fico, quando você vê o rumo que a cidade, pelo menos a cidade que eu vivo, está tomando, é uma coisa que preocupa, né? Não é uma cidade que você fala, pô, que legal viver aqui. Aí você já começa a sonhar em sair fora, que foi o que vocês acabaram fazendo, né? Sim, exato. Exato, tem muito disso também. Eu diria que o grande motor da minha mudança foram meus filhos, obviamente. Para tentar dar alguma outra experiência que não esse encarceramento dos bons, vamos dizer assim. Mas é isso, Que né? a sensação. Não, aqui perto de casa tem uma... Aqui eles viviam encarcerados. Mas é isso, cara. Você vai botar o teu filho numa escola legal, nessa escola legal as mães vão chegar de SUV blindada, vão deixar o moleque dentro da escola. Eu digo isso porque tem uma escola do lado que é assim, né? As mães entram dentro da escola para o moleque não ficar na calçada em nenhum momento, né? Entram dentro da escola com SUV blindada, deixa o menino lá, depois vai buscar, e é uma fila gigantesca, mas parece coisa de filme, quando a CIA fala, preciso de uma extração, né? Você manda aqueles carros do FBI para arrancar alguém de lá. Você fala, cara, a gente estava uma vez viajando, acho que foi ano passado, a gente foi para Paris, né? Estávamos andando em Montmartre, né? Tudo bonito e tal. Aí, de repente, a gente vê na rua, assim, duas menininhas com uniforme de escola, que deviam ter 8, 9 anos, cara, andando juntinhas de mão dada pela rua, cantando lá, estavam voltando da escola. Uma delas falou, eu já cheguei na minha casa. Ela pega, abre a porta de casa, sobe. Eu falei, cara, uau, que privilégio, não só porque mora em Paris, claro, mas que privilégio isso, uma criança que vai e volta sozinha, que não vai acontecer nada, que vai e volta a pé, né, que não precisa de um motorista, não precisa de um carro blindado, né, deu um pouco de inveja. Aí você fica pensando o que quer dizer progresso de verdade, né? Progresso de verdade é isso, é uma criança ir voltar para a escola sozinha. Sim, total. Eu lembro que logo quando a gente chegou aqui, o meu mais velho, tô falando de ele tá com quase 15, então ele devia ter, sei lá, 6. Uhum. A primeira coisa dele, ainda no aeroporto, ele entrou no carro que a gente tinha alugado, tem primeiros dias e tal, e o vidro estava baixado. E aí ele olhou pra mim e falou assim, posso ficar de vidro baixado? Uau! E ela falou, pode. Ele, tem certeza? Olha. É um moleque que vinha de São Paulo, que basicamente circulava pelas marginais, de vidro fechado, onde era impensável ficar de vidro aberto. Não, cara, eu vou te contar uma história, que aliás isso é uma coisa gozada, porque os motoristas de Uber aqui em São Paulo agora estão querendo cobrar pelo ar-condicionado, é como se fosse uma extorsão climática, entendeu? E aí a gente desceu para a praia, e no dia que a gente voltou da praia, estava um calor danado e tal, o ar-condicionado pifou. Então, tá bom, você sobe, sei lá, imigrantes com o vidro aberto, paciência, tudo bem e tal. Mas a hora que você entra na Marginal, ou sei lá onde, você entra aqui na cidade,
Cara, você não pode ficar de vidro aberto. E aí você tem que fechar o vidro, só que tá 35 graus. E o teu carro é preto. Então você fica, cara, eu vou ou morrer desidratado, né? Vou hiperaquecer, ou eu vou ser assaltado. O que que é mais? O que que é mais? Olha, foi uma experiência insana. Nessa hora que você percebe que você é refém, né? De um contexto que está saindo fora de controle. Total. Não, assim, chega a ser triste. Pois é, mas ó, Chega a ser triste. Ale, a gente está, nossa, então exatamente 1 hora e 4 minutos aqui, né? Então não quero roubar demais do teu tempo. Cara, eu fico super feliz. Eu estava muito curioso para saber. A gente fazia muito tempo que a gente não se falava, muito tempo. Né? Tem pandemia no meio, tem vida corporativa, etc e tal, tal. Eu tinha percebido que você tinha saído daqui, eu tinha percebido que você tinha saído da SAP, e eu efetivamente queria saber como você estava, porque eu sei que você é um cara bom, você é uma pessoa de bom coração, você é um cara correto, você é um cara sensível. E eu falei, cara, como é que será que está o Alê? E eu estava realmente curioso de saber se você estava bem, se tua vida estava legal. Né? Essa história de hangout, né? De botar a conversa em dia mesmo. Eu fico super feliz que você tenha contado um pouco da sua história também. Que bom, obrigado pela oportunidade. Eu também estava com saudades de bater esse papo com você. Espero que... Pô, cara, que a gente se encontre... Olha, próximo, se a gente for para Miami em algum momento, eu vou procurar você. Aí a gente conhece família, a gente se visita. Se você vier para São Paulo, aí você já vai visitar a Casa Nova, Higienópolis, que é um bairro mais familiar, mais tranquilo para mim. Né? Mas, cara, esse papo raríssimo é justamente para encerrar 2023. E é legal encerrar porque estou conversando com alguém que também deve estar, né, preocupadíssimo com tudo o que aconteceu, né, que a gente tem o 2024 diferente disso, né, sem essa cisânia, sem barbaridades, sem sociopatas, né, e que a gente simplesmente recupere uma vida mais civil. É só isso, não precisa de muito, é só isso, né? É só uma vida onde as crianças possam andar na rua de mão dada. Basta, isso está legal, não precisa subir o PIB não sei quanto, não precisa ter crescimento exponencial, é só, né, a gente poder estar numa vida civil. Como é que a gente recupera isso? E não é, de blockchain nem Bitcoin que vai fazer isso, né? Não é o ChatGPT. Eu acho que o Yuval Harari coloca muito bem, é a nossa capacidade de criar novas narrativas, novas ideias, né? E você está num caminho legal, você está ajudando pessoas a terem uma vida mais plena, mais sólida, se entender melhor, ter uma relação mais saudável com o trabalho, né? Então eu acho que, legal saber que você está, né, no caminho aí para um futuro que é mais humano. Não, assim, tem que ser. Concordo. Eu não vejo outra saída. Como diz o Marcelo Cardoso, não sei se você conhece, é um cara de uma consultoria que chama Xi. A única saída é pra dentro. Olha que eu conheço o Marcelo, claro, ele foi Natura, claro, ele, quando eu conheci ele trabalhava, eu conheço ele pessoalmente, ele trabalhava na DBM. Imagina, eu sei quem é o Marcelo, imagina, amigo também, claro. Exato, é ele mesmo. Gente boníssima. Aliás, o podcast dele é espetacular, se você não conhece. Vou procurar. Que legal, boa dica. Muito, muito legal. E ele fala, a única saída é pra dentro. Olha que legal, bacana, deu o que pensar. Ale, querido, vamos encerrar por aqui. Super te agradeço o seu tempo, muito legal saber que você está bem. Super boas festas para você, para tua família toda aí. Pé direito nesse ano que vem. E a gente vai repetindo essa conversa para não ficar com um gap tão grande assim. Te agradeço de coração, irmão. Combinado. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. E boas festas para todo mundo. Obrigado, querido. Beijo enorme aí. Tchau, tchau. Valeu. Beijo, tchau.